Oi, turma, tudo bem? Nós vamos continuar nossas aulas. Estamos vendo os benefícios previdenciários em espécie e hoje o nosso tema vai ser o auxílio reclusão, né? Como nós sabemos, eu enfatizei durante as aulas que os benefícios previdenciários, né, são destinados à pessoa que é segurada, ou seja, aquela pessoa que contribui para a previdência social, tá? E o auxílio reclusão, ele será devido a quem? Ele será devido aos dependentes do segurado que for recolhido, que for detido, né? Quando eu falo recolhido, recolhido à prisão. Então, a pessoa que cometeu algum crime e à época era segurado da Previdência Social, os seus dependentes farão jus ao auxílio reclusão, né? Então veja que não é qualquer pessoa que seja presa que os seus dependentes terá direito ao auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele será devido para a pessoa que foi recolhida na condição de segurado da Previdência Social, ou seja, estava contribuindo regularmente, ou que estivesse no período de graça. O que seria esse período de graça? Os 12 meses posteriores ao cessamento das prestações, né? Então, os seus dependentes poderão habilitar junto à Previdência Social para requerer o auxílio reclusão. No texto no material de estudo que eu enviei para vocês, que eu retirei de um livro, né, que eu adoto para o estudo, ele vai dizer que a pessoa que terá direito a esse benefício, os dependentes, tem que ser classificado como de baixa renda, né? Então, um segurado sendo de baixa renda, os seus dependentes farão jus. Ele vai mencionar lá que é um princípio constitucional, né? Que a pena de prisão por quem comete um crime não se estende a outras pessoas ou aos seus dependentes. O que isso quer dizer? Se a pessoa cometeu o crime, é ela que será responsabilizada por aquilo, é ela que será detida, é ela que terá que cumprir pena. Então, isso significa dizer que, tendo esse segurado que foi preso, né, por ter cometido um crime, os seus dependentes não poderão pagar por isso também. Por isso que há essa previsão do auxílio reclusão, tá? Porque a pessoa que confundiu, a pessoa que cometeu o crime não se confunde com os seus dependentes, com as pessoas que dependem desse segurado, tá? Então, essa previsão vai ser inicialmente constitucional e depois regulamentada pela Lei 8.212 e 8.213, que vocês vão ver lá nos artigos, né? A previsão constitucional, o artigo 201, inciso 4, na Lei 8.212, de 116 a 119, e na Lei 8.213, do artigo 80 em diante, tá? O que a gente pode dizer aqui também? Se o segurado também tiver, o segurado não poderá acumular, né, para que os dependentes façam jus a esse auxílio reclusão, o segurado também não poderá estar percebendo nenhuma remuneração da empresa, nem auxílio doença e nem tiver a aposentadoria, né? Então, ele não poderá estar recebendo esses benefícios porque retirará o direito ao auxílio reclusão dos seus dependentes. Então, eles recebendo dinheiro da empresa, ou sendo aposentado, ou recebendo auxílio doença, também não faz jus os seus dependentes ao auxílio reclusão, tá? E tem o fato também, que também vai estar bem exposto no texto, que há aquelas colônias dentro da empresa, da pessoa exercer atividade
dentro do presídio, às vezes para redução de pena, né? Ainda que seja remunerado, não não tirará o direito dos dependentes de receber o auxílio reclusão. Então, mesmo eles estando trabalhando dentro da empresa, os seus dependentes também terão direito a receber o auxílio reclusão. Então, quando esse benefício poderá ser requerido? Esse benefício será requerido, assim, no ato da reclusão da pessoa, da detenção da pessoa, acolhimento dele na prisão, ou até, a partir desse fato, 30 dias subsequentes. Então, eles, requerendo esse benefício, de pronto, será deferido para eles, para o segurado, os dependentes do segurado, né? Quando eu falo segurado, não se esqueça que a pessoa estava regularmente contribuindo para a Previdência Social, né? Outro fato também que vai descrever lá no texto é que, se por acaso o detento vier a foragir, volta a contar o período de graça dele. Então, se ele ficar foragido por mais de 12 meses, vai cessar o direito dos seus dependentes, porque ele vai ter perdido a qualidade de segurado. Agora, se ele foi recapturado no período, vamos supor, 3 meses depois, se estabelece o benefício. Eles vão receber o benefício, continuar recebendo o benefício de auxílio reclusão, tá? O que mais a gente pode dizer? Sim, que eu fiz outra anotação. Caso venha a falecer o segurado que esteja detento, né? Caso ele venha falecer dentro da prisão, esse benefício será convertido em aposentadoria. Na verdade, não aposentadoria, perdão, pensão por morte, tá? Repetindo, já que os dependentes só recebem auxílio reclusão porque o detento era segurado. Então, se ele vier a falecer, ele ainda vai estar na condição de segurado, os dependentes estarão recebendo auxílio reclusão. Então, nada mais certo do que converter esse auxílio reclusão em pensão por morte. E os requisitos serão os mesmos que vocês fizeram nas atividades anteriores, tá? Então, tem as possibilidades também, por fim, que a gente pode dizer das possibilidades de extinção do auxílio reclusão. Óbvio, o primeiro deles é quando a pessoa for liberta, né? A justiça deferida, ou ele cumpriu a pena, ou ele foi, né, inocentado, que a gente tem a questão da reclusão definitiva e a provisória, né? Então, a provisória fica a cargo do juiz, ou seja, antes do julgamento do mérito da questão, quando a gente fala de prisão provisória, né? Então, cessando essa condição, cessa o auxílio reclusão para os dependentes, tá? Outra coisa que eu disse também, que se ele fugir, for foragido e passar o período de graça, também os seus dependentes deixarão de receber, tá? E por opção da aposentadoria no tempo da prisão. Vamos supor que ao tempo da prisão ele já tivesse preenchido os requisitos para a aposentadoria, então será deferida a aposentadoria. Então não há que se falar em auxílio reclusão, já que nós falamos lá no início agora que não pode se acumular a aposentadoria com auxílio reclusão, elas não são cumulativas, tá bom? Então, esse tema é bem curtinho, né? Eu agradeço vocês, eu vou fazer algumas questões, poucas lá na plataforma, para vocês fixarem o conteúdo. E na aula que vem nós iremos tratar sobre acidente de trabalho, tá?
e as suas repercussões, né? Já que esse é um tema mais trabalhado no direito previdenciário, direito do trabalho, porque eles comunicam-se muito, mesmo porque, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, que quem vai definir o que é acidente de trabalho não é a CLT, vai ser a própria Lei 8.213 de 91 da Previdência Social. Tá? Lá vai ter também a previsão do deferimento ou não deferimento, reconhecimento como acidente de trabalho, doença do trabalho ou não, né? Os casos de exclusão, como por exemplo doença pré-existente, né? Então, nós iremos trabalhar esse tema na próxima aula. Eu agradeço vocês e respondam a chamada e as atividades da plataforma. Até!